Olá, meu nome é Luciano Mori Machado, sou advogado de direito médico, direito penal, e aqui estamos para falar sobre o direito penal no âmbito do direito médico. E muitas pessoas, às vezes, estão cometendo crimes e, às vezes, não sabem que estão cometendo, e por falta de conhecimento dessa estrutura básica do direito penal. Então, nós vamos estar explicando algumas coisas, alguns conceitos, e vamos estar passando isso para vocês. Eu sou advogado há mais de 10 anos, já fui professor da PUC, sou professor de alguns cursos jurídicos e estou aqui para passar essa matéria para vocês. Então vamos lá. O tema da aula é crimes culposos no âmbito do direito penal médico, beleza? Essa estrutura aqui, crime, fato típico, ilícito e culpável, essa aqui é uma estrutura do crime, né? Então, o crime ele tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Evidentemente que não dá prazo de eu explicar detalhes por detalhes disso aqui. Isso aqui é a teoria do crime. Na faculdade de Direito, ficaria um semestre praticamente estudando só sobre esse tema. Então, mas vamos só dar uma passada só para vocês entenderem a estrutura do crime, né? Então, o crime ele tem que ser um fato típico. Então, dentro do fato típico, a gente vai ter alguns elementos, que são esses que estão aqui. Conduta, né? Dolosa ou culposa, tem que ter um resultado, uma relação com aquele resultado, e aquele fato tem que ser crime, tem que ser típico, né? E esse fato típico, ele tem que ser ilícito, porque se ele for, por exemplo, em estado de necessidade, ele não é ilícito. Então, o estado de necessidade, a legítima defesa, vão retirar a ilicitude. Tá? Então, causas excludentes da ilicitude. Então, esses estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento, dever legal e exercício regular de um direito são causas que excluem a ilicitude. Então, por exemplo, um procedimento médico, né, uma cirurgia, algo nesse sentido, vai causar uma lesão, alguma lesão de alguma espécie no paciente, né? Só que o médico, naquele momento, ele está em exercício regular de direito, então vai excluir a ilicitude, ou seja, aquela situação não foi crime, tá? E a culpabilidade, ela vai ter alguns elementos um pouquinho mais diferentes, mas só para vocês entenderem. O fato da pessoa ser menor de idade, por exemplo, exclui o quê? A culpabilidade. Então, ele não vai cometer crime, porque vai excluir a culpabilidade. Aqui existem várias teorias dentro dessa estrutura, então eu não vou me apegar a essas teorias, só estou passando um geralzão aqui para vocês entenderem aqui o básico mesmo, tá bom? Mas, assim, o que a gente vai adentrar mesmo é na estrutura dos crimes culposos, tá? E vamos entrar também em alguns crimes que pode acontecer eventualmente aí em algumas situações que eu vou estar exemplificando, beleza? Então, a gente vai falar sobre crime culposo no âmbito do direito penal médico. Então, o primeiro passo é entender o que é um crime doloso e o que é um crime culposo, né? O crime doloso é quando a gente quis, né? Então ele quis, não, a pessoa quer matar o outro, vai lá, pega uma faca, enfia no outro. Ele quer matar. Então não há dúvida quanto a isso, né? Ou ele assume o risco, né? A pessoa fala assim, eu vou enfiar a faca na pessoa, mas se matar ou não, não sei. Acho que eu vou experimentar. Ou eu vou passar com o carro muito perto daquela pessoa. Se matar ou não, eu não sei, mas eu vou assumir o risco, né? Então, o crime doloso é quando o agente quis ou ele assume o risco de produzir o resultado, tá bom? Esse assume o risco, daqui a pouquinho a gente vai diferenciar algumas questões que podem, às vezes, acontecer aí no âmbito do direito médico, que eu vou estar explicando, tá? Então, assim, a estrutura do crime culposo é conduta voluntária. Primeira coisa, o que é uma conduta voluntária? Por exemplo, se alguém pega a minha mão e amarra uma faca na minha mão aqui, amarra, e pega a minha mão e enfia em alguém, houve uma conduta voluntária? Não, não houve conduta voluntária.
Então, a conduta voluntária, a pessoa quer fazer algo. Mas, professor, peraí, se ela quer fazer algo, então isso vai ser crime doloso. Não, ela quer fazer algo lícito, mas acaba fazendo algo criminoso. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero chegar rápido em casa porque eu quero assistir um jogo de futebol, por exemplo. Então, eu pego meu carro e acelero meu carro. Há uma conduta voluntária minha? Sim, eu quero chegar em casa logo para assistir o jogo de futebol na televisão. Agora, no percurso, eu mato alguém atropelado. Opa, eu queria matar essa pessoa? Não. Mas tinha uma conduta voluntária no início? Tinha, de pegar o carro e dirigir. Então, entenderam a diferença? Beleza, vamos imaginar no âmbito da saúde. Vamos imaginar que um médico tem que fazer um parto lá e tal, e está com pressa porque tem que fazer outros partos, porque surgiu outras situações, e ali ele acelera para poder andar mais rápido, ou tem que fazer uma cirurgia, e acelera naquela cirurgia porque já tem outra e tem que ou chegar em casa mais cedo, ou tem outro compromisso. Então, nessa conduta voluntária dele, de fazer mais rápido ali, de correr porque tem que fazer outra coisa, acontece alguma coisa com aquele paciente. Aquele paciente sofre uma lesão, sofre uma consequência daquela cirurgia, porque às vezes não faltou algum elemento ali que não foi observado. Então, houve uma conduta voluntária por parte desse médico? Houve, porque ele acelerou o passo ali. Mas ele queria que matasse a pessoa, que lesionasse, ou que ocasionasse alguma intercorrência para aquele paciente? Não. Então, a gente está falando de um crime culposo. Então, a gente está indo no primeiro elemento, conduta voluntária. Tá? Poderia dar um exemplo também do enfermeiro, que às vezes está com tanto paciente ali no plantão, aquela correria toda, acelerando ali, da lá, e acaba esquecendo de dar o remédio para um, de passar uma sonda no outro, e a pessoa tem uma intercorrência. Também houve uma conduta voluntária. Tá certo? Agora vamos para o segundo elemento, violação de um dever objetivo de cuidado. Então, essa violação de um dever objetivo de cuidado são cuidados que todos nós devemos ter enquanto praticando alguma situação, ou dirigindo, ou na profissão, ou andando de bicicleta, ou andando de carro, enfim, qualquer situação de moto, pilotando, qualquer situação, a gente tem que ter um dever objetivo de cuidado. Isso é parte de qualquer atividade que você esteja exercendo. Então, vamos lá. Essa violação de um dever objetivo de cuidado, ela pode se dar por imprudência, por negligência e por imperícia. O que é imprudência? Imprudência é uma ação. Então, por exemplo, aquele primeiro exemplo que eu dei lá, a pessoa quer chegar em casa logo porque quer assistir uma partida de futebol e tal, e ele sai correndo. Houve uma ação, ele foi imprudente, correu demais no trânsito, né? Então, no exemplo da saúde, o enfermeiro está correndo demais porque tem muita gente para ele atender e ele não está prestando atenção e tudo mais. Há uma ação. Ele está tendo uma imprudência, está sendo aquela conduta afoita dele ali, pode gerar algum incidente, né? Ele pode esquecer alguma coisa, pode passar algo a mais para alguém. Então, isso é uma imprudência, tá certo? Imprudência. Então, imprudência é parte de ação. O que é negligência? Negligência é omissão. Então, vamos dar um exemplo prático, e depois a gente vai para a saúde. Vamos imaginar a pessoa com um carro com pneu careca, com o carro sem freio. Essa pessoa está sendo omissa, né? Então, você está dirigindo normal, a velocidade compatível daquela via, mas na hora que ele pisa no freio, o carro não tem freio. Então, houve uma omissão por parte dele. Então, imaginemos um médico lá fazendo uma cirurgia e ele esquece alguma coisa dentro do paciente. Esquece um bisturi, esquece uma gás lá dentro do paciente, ou alguma coisa que fica lá dentro, ou não foi esterilizado, alguma coisa desse tipo. Houve uma omissão.
ou às vezes na hora do procedimento faltou algum instrumento, né? Às vezes vamos imaginar que para aquele procedimento, assim, eu estou falando, gente, que eu não conheço, assim, não sou médico, não sou enfermeiro, não sou da área de saúde, né? Então, estou falando com base, assim, no geralzão, mas os exemplos que eu estou dando aqui, vocês vão adaptar aí na mente de vocês. Então, a pessoa pega e tá lá com os equipamentos cirúrgicos dele ali, mas na hora que ele vai... e assim, são várias situações, por exemplo, várias situações que pode acontecer naquela cirurgia. Mas tem uma situação bem pequena ali, que às vezes não vai acontecer. E ele acaba esquecendo de fazer sei lá, dar um remédio, por exemplo, para vômito. Um exemplo, né? Então, vamos imaginar uma situação. A pessoa faz uma cirurgia no rosto, aquela cirurgia de... Estou falando um caso concreto aqui que eu já tive aqui, tá? Aquelas cirurgias de... Esqueci o nome, lift, sei lá, uma coisa nesse sentido. Que puxa o rosto da pessoa assim, né? Tira aqui assim, puxa. Aí, a pessoa pega e, por exemplo, algumas pessoas podem dar ânsia de vômito e vomitar, né? Então, você tem que dar um remédio anti-enjoo, para a pessoa não vomitar, algo nesse sentido. E aí o médico acaba, a porcentagem é pouca, não é tantas pessoas e tal, e acaba esquecendo, sei lá, passou batido. E aí aquela paciente pega e depois da cirurgia dá ânsia de vômito. E a pele toda esticada do rosto e começa a vomitar e vomitar, aquele negócio. E aí houve uma omissão, porque esqueceu de um procedimento que deveria ter feito. Então, as lesões geradas naquela paciente, vamos supor que ela ficou com deformidade no rosto, ficou com deformidade em alguma parte aqui da face ou do cabelo, sei lá, alguma coisa, aconteceu alguma coisa ali. Aquilo ali é uma lesão corporal. Então, aqui eu não estou falando, pessoal, da questão civil, porque aquele paciente vai entrar com uma indenização civil também, em face daquele profissional. Mas, ou do hospital e tal. Aqui não estou discutindo essa questão de quem é o legitimado para participar do polo passivo. Mas a questão houve uma omissão. E essa omissão tem reflexo também no penal, porque às vezes aquela paciente ficou com uma lesão corporal, né? E aquilo ali vai gerar o quê? Uma lesão corporal culposa, tá? Uma lesão corporal culposa. Então, beleza. E o que é a imperícia? A imperícia, ela às vezes confunde um pouco também com a negligência ou com a imprudência, né? A imperícia, mas ela está ligada a exercício de alguma profissão. Então, por exemplo, se um curandeiro vai lá e faz um parto, e a pessoa morre, ou a criança morre, ele não pode ser considerado como imperito. A conduta dele pode ser crime doloso, pode ser qualquer coisa, culposo, mas assim, dentro da culpa, dentro do elemento culpa, na hora que for classificar, ele não pode ser classificado como um imperito. Por quê? Porque ele não é médico. Ele não tem capacidade para fazer aquele procedimento. Ele vai ser responsabilizado? Vai. Ele vai ser responsabilizado ou por crime doloso, ou por crime culposo. Eu não estou entrando no mérito da questão. Isso tem que ser avaliado caso a caso, o procedimento, cada caso será um caso. Não me compete aqui analisar. Mas, imperito, eu sei que ele não é. Veja, ele pode estar praticando um crime culposo, por imprudência ou por omissão, mas não por imperícia, porque imperícia parte do pressuposto que a pessoa ela tem uma profissão ali para exercer aquilo ali. Então, por exemplo, um engenheiro que faz alguma coisa errada num cálculo lá, o prédio cai. Ele pode ser, e alguém morre nesse prédio, ele pode ser considerado como, no caso desse resultado, né? Ele pode ser considerado como um imperito? Pode, porque ele é engenheiro. Mas vamos supor que o pedreiro que fez o cálculo, o pedreiro não é pedreiro, não é engenheiro. Então, ele não tem perícia para aquilo ali. Então, ele não pode ser imperito, porque não tem o pressuposto para ser perito, que é ser engenheiro, ele é médico, ele é pedreiro.
tá bom? Então, entenderam aí essa diferença. Mas, percebam que às vezes vai se confundir, né? Às vezes a imperícia ela pode acontecer por uma ação imprudente ou por uma ação negligente. Então, mas de modo geral, o que nos interessa é justamente saber que isso faz parte de um dever objetivo de cuidado, que isso faz parte do crime culposo. É isso que nos interessa, beleza? Mas para a gente dar uma classificação, seria algo chamar a pessoa imperita de alguém que está cometendo um erro, vamos dizer assim, naquele ofício que ele exerce, tá certo? Não que a pessoa negligente ou imprudente também não esteja cometendo, mas o imperito ele está sendo alguém que não está exercendo com excelência ou dentro da normalidade as suas funções ali da sua profissão, beleza? Resultado naturalístico e involuntário. Então, veja bem, para que aconteça um crime culposo, tem que acontecer alguma coisa. Então, vamos imaginar que o médico foi rápido lá, fez o parto rápido, fez cirurgia rápido, ou o enfermeiro foi lá rapidão, arrumou aquilo, mas fez tudo certo. Ninguém morreu, não aconteceu nada e tal. Teve resultado naturalístico? Não. Alguém lesionou, alguém aconteceu? Não aconteceu nada. Então não tem crime culposo. Entendeu? Não há que se falar em crime culposo. Então, para que tenha crime culposo, nós temos que ter um resultado naturalístico. Algo tem que acontecer. Então, o que é resultado naturalístico, professor? Resultado naturalístico é a modificação do meio externo. Então, algo tem que acontecer. Então, se a pessoa andou rápido lá, fez a cirurgia correndo porque tinha que assistir um jogo, e não sei o quê, eu tinha vários pacientes para atender naquele dia, acelerou o passo, mas tudo saiu conforme, ninguém morreu, ninguém lesionou, não teve nenhum problema, não teve nenhum incidente, não temos que falar em crime culposo. Tudo bem? Então, para ter uma conduta culposa, nós temos que ter um resultado naturalístico. E mais, esse resultado naturalístico, ele tem que vir da sua conduta, correto? Porque não pode acontecer, por exemplo, vamos imaginar que o paciente às vezes morreu, mas ele morreu por outra coisa. Ele morreu por outra coisa lá, deu uma infecção hospitalar nele, alguma coisa nesse sentido. Ele morreu. Ele morreu. Ah, mas o médico estava muito rápido, acelerando, o médico nem olhou direito para ele. Espera aí, mas essa conduta do médico tem a ver com o que aconteceu com ele? Não, não tem. Então não temos aquele resultado naturalístico, não tem ligação com a conduta. Então, o que vai fazer o elo de ligação entre o resultado e a conduta? É o nexo causal. Então, o nexo causal é quando a sua conduta causa um resultado. Ou seja, temos um nexo, ou seja, dessa conduta gerou esse resultado. Então, esse trâmite que liga a conduta ao resultado chama-se nexo causal. Então, o nexo causal é justamente a ligação da sua conduta ao resultado. Professor, isso é importante? Claro, claro que é importante, porque muitas das vezes, se faltar o nexo causal, a pessoa ela vai ser inocentada. E ela sendo inocentada criminalmente, isso às vezes pode levar também para o cível. Tamanha importância do advogado ter noção disso aqui, porque às vezes ele consegue inocentar alguém e às vezes até excluir aquela pessoa do polo passivo de uma ação civil com base nessas informações. Então, por exemplo, vamos imaginar que o médico agiu tudo certo, foi tudo correto e tal, mas ele estava rápido, ele fez, às vezes não observou alguma coisa ali, mas tá, ele fez tudo dentro dos parâmetros dele ali. E aí acontece alguma coisa, e aí as pessoas vão tentar ligar isso. Não, aquele médico foi muito rápido, não deu atenção, ele esqueceu alguma coisa e tudo mais. E às vezes ele até esqueceu, vamos imaginar que ele esqueceu alguma coisa mesmo,
algum procedimento. Mas esse esquecimento dele, esse procedimento que ele fez, tem ligação com esse resultado que aconteceu? Então, vamos imaginar, o médico fez uma cirurgia no pé da pessoa lá, alguma coisa em relação ao pé da pessoa. Não vou falar o que é, mas que eu não sei, mas um exemplo, algo no pé. De repente, a pessoa teve um infarto. Aí vamos analisar, peraí, o pé tem a ver com coração, com infarto? Às vezes pode ter tido, sangramento, sei lá. Mas não foi esse tipo de caso, não tem nada a ver. Mas ele foi omisso, ele esqueceu de passar um produto lá no pé, tá? Mas esse esquecimento desse produto lá, que realmente tinha a ver em relação à eficácia da cirurgia que ele fez, esse esquecimento desse produto, tem a ver com o infarto que ele teve? Não, não tem a ver. Então não temos que se falar em nexo causal, ou seja, exclui o crime culposo. Automaticamente, se exclui o crime culposo, há uma forte indício que isso também vai sofrer elemento do cível, que vai excluir também a responsabilidade cível dele de indenizar, né? Então, claro que eu dei aqui um exemplo um pouco assim, até meio esdrúxulo, né? Mas, com base nesses elementos que a gente, às vezes, consegue excluir uma culpabilidade. Então, a gente tem que analisar, o profissional tem que ver, olhar e tal, prestar atenção nisso. E, às vezes, quando o médico, o enfermeiro, que às vezes pode ser o cliente do advogado, quando ele passa as informações direitinho, explica, porque o advogado ele não vai saber, claro que a gente acaba aprendendo alguma coisa, ele não vai saber o que é necessário para aquilo ali e tal, ele vai pesquisar, mas quando o profissional, que às vezes é a paciente dele, passa essas informações de maneira correta, o advogado começa a fazer os links para chegar nessas conclusões aqui que eu estou chegando. E às vezes exclui uma responsabilidade criminal e talvez até civil, tá bom? Tá. Outra questão. Tipicidade. O que é tipicidade? Tipicidade é o seguinte. O crime só vai ser culposo se o tipo penal prevê a modalidade culposa. Então, só para vocês entenderem de maneira assim, bem geralzona aqui. Vamos imaginar. Existe o crime de dano no Código Penal. No Código Penal, nós temos o crime de dano. O que é o crime de dano? Vamos imaginar que eu pego aqui um pedaço de pau e saio na porta ali e bato no carro de alguém. Pego um pau e dou uma paulada no carro de alguém. Estou cometendo um crime de dano. Eu estou querendo ir lá e bater no carro de alguém. Mas vamos imaginar que eu estou dirigindo o carro aqui e vou olhar uma mensagem do celular, naquele segundo que eu vou olhar a mensagem, ou vou mexer aqui no som aqui para clicar passar uma música para frente, nesse segundo que eu faço isso aqui, o meu carro bate atrás de outro carro. Veja bem, eu quis bater naquele carro? Não. Eu vou ter que pagar o conserto daquele carro? Sim, civilmente eu sou responsabilizado, a pessoa vai entrar com processo contra mim e tal. Beleza, normal, civilmente. Mas a pergunta é, criminalmente eu cometi algum crime? Não. Por que eu não cometi nenhum crime? Porque o Código Penal não tem o crime de dano culposo. Ou seja, para que ocorra uma figura culposa, tem que haver previsão expressa no tipo penal da modalidade culposa. Eu sei que para vocês que às vezes não têm esse manejo com o direito penal, fica um pouco difícil de entender. Mas só para vocês entenderem aqui, por exemplo, o crime de dano não tem. Então, o crime de dano está lá. Dano. Todo crime, se tem previsão de algum crime, ele já é doloso. Então, já parte do pressuposto que ele é doloso. Mas, para ele ser culposo, tem que haver previsão expressa. Então, por exemplo, o crime de lesão corporal. Tem a lesão corporal culposa. Existe a figura, lesão corporal culposa. O homicídio, existe a figura, homicídio culposo. Agora, o dano, existe o dano culposo? Não. O furto, existe o furto culposo? Não. Então, alguém, pratiquei o furto culposo. Não existe, né? Não existe essa figura. Até isso virou uma piada recentemente aí, né? O pessoal
depois de um julgamento que virou febre na mídia, de uma moça que ela alega que foi estuprada, e o juiz absolveu o réu, falando que não foi e tal. E aí o promotor colocou isso nas alegações finais dele, né? Ele colocou assim que não existia o estupro culposo, né? Quando a pessoa não tem a vontade de estuprar e tal. Isso virou piada. Então, virou piada. Assim, ele foi infeliz nas colocações dele naquela situação. Aqui não estou fazendo juízo de valor do julgado em si, porque como eu não fui advogado do fato, não posso falar, emitir uma opinião de algo que eu não sei, né? Então, não vou ser leviano aqui de falar que ou que a moça estava certa, ou que o juiz estava certo, ou que o promotor estava certo. De fato, assim, pelo que eu vi do processo, assim, das imagens, uma coisa eu posso falar. Eu achei, assim, omisso, o juiz deixou o advogado falar muito, bateu muito na vítima. O advogado falou muito, assim, muito esbravejando e tal, com falta de respeito. Então, assim, o advogado pode perguntar, pode falar, pode questionar, tal, mas tem que ter respeito. E ele fez juízo de valor em alguns momentos. E o juiz, nesse momento, faltou com o impulso de interromper aquelas colocações, né? Mas, feito esse paralelo, que não vem ao caso, então, deixando bem claro aqui, não estou dando juízo de valor se ela estava certa ou se ela estava errada, se alguém estava certo, só fiz um juízo de valor em relação aos vídeos que eu vi, que eu percebi que faltou um impulso no juiz de não deixar o advogado falar daquela maneira ali, tá? Só essa observação que eu achei que faltou esse pulso aí. Mas virou essa piada, né? Então o pessoal falava assim: ah, eu tô com. Hoje estava aquela época do frio, né? Hoje é banho culposo, quando não tem a intenção de tomar o banho e tal. E virou essa piada que todo mundo conhece. Mas, feito esse gancho com essa piada que virou aí por causa da situação, né? Infelizmente, de uma situação triste, lamentável, que com certeza causa muita dor aos envolvidos. Mas, pegando esse gancho para exemplificar, o que é a tipicidade dentro do elemento crime culposo? A tipicidade é justamente que o crime só é culposo se tiver a previsão. Crime culposo. Então, lá no Código Penal você vai olhar homicídio. Homicídio, blá, 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 blá. Quando ele não fala nada, porque já é doloso. Doloso você não tem que falar, doloso. Tem que falar. Aí tá lá assim, homicídio culposo. Aí vai explicar as situações. Lesão corporal, vai falar. Não falou nada, é lesão corporal dolosa, porque o doloso não precisa de falar, já está lá. Aí vem lesão corporal culposa, beleza. O furto, tem só o doloso, não fala nada. Porque realmente não tem nada a ver. O furto culposo também não tem nada a ver o estupro culposo. Estupro porque não tem intenção de estuprar, não existe isso. Ou você estuprou, ou você não estuprou, né? Então são figuras que a gente percebe que não tem a conexão. Por isso que o Código Penal não traz esses crimes, às vezes, que não tem lógica de ser, né? Que é o caso do, por exemplo, do próprio dano. Imagina se toda batida de trânsito fosse um crime culposo, um dano culposo. O judiciário estaria abarrotado de processo, e mais processo, e mais processo, e mais processo. Então, assim, não é a função. O direito penal, um dos princípios que rege ele, né, é o princípio que a gente chama de última ratio, né? Última ratio, ou seja, é a última coisa que você vai, né? O ratio aí é do latim. Última ratio, é a última coisa que você vai. No latim a gente escreve ratio, só que o T no latim entre vogais, você pronuncia C. Então, ratio, última ratio. Então, esse última ratio do direito penal é a última coisa que você vai. O direito penal, então, primeiro você tenta resolver a coisa no direito civil, no direito consumidor, no direito tributário, nos outros ramos do direito. Não resolveu lá, aí você vai no direito penal. Porque o direito penal é mais gravoso, assim, a pessoa vai ser presa, está privando a liberdade da pessoa, né? Então, vai ser os últimos casos que vão para o direito penal. Os últimos casos, pessoal, não estou falando de conduta das pessoas aí, não é isso. Os últimos casos, os últimos fatos jurídicos, né? Porque cada conduta que a gente pratica é um fato jurídico.
A nossa vida é cheia de fatos jurídicos. Então, por exemplo, você acorda, fala bom dia para alguém, já é um fato jurídico. Uma relação que está se criando. Você compra um pão, é um contrato de compra e venda verbal que você fez ali comprando um pão na padaria. Normal. Então, tudo isso é fato jurídico. Agora, você deu um tapa no atendente da padaria, opa, isso aqui já não é um fato jurídico? É, mas esse fato jurídico importa para o direito penal. O fato de você conversar com ele lá, ou às vezes até desentender no futebol, seu time não presta, o meu que presta, não sei o quê, o direito penal não está nem com isso. Mas a partir do momento que você xingou ele, ou que você deu um tapa nele, opa, peraí, aqui vem o direito penal. Então, só para vocês entenderem o que é essa última raça, só um leque que eu saí fora um pouquinho aqui, mas só para explicar isso aqui. Agora vamos lá. Agora a mente de vocês vai fritar um pouquinho mais aí. Previsível. Aqui é onde que, às vezes, muitas absolvições, quando o advogado sabe manejar isso aqui, ele consegue. Previsível. O que é previsível, professor? O que é previsível? Previsível é algo basicão. É diferente de previsão. Então, numa escala de subindo alguma coisa aqui, a previsão estaria aqui e o previsível estaria aqui. O previsível estaria aqui. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou no exemplo e depois eu vou explicar. Vamos imaginar o seguinte. Eu pego o meu carro meu carro está sem freio. Sem freio. Estou bêbado também. Bebi, estou chapadão. E estou andando a 150 km por hora no meu carro. 150 km por hora no meu carro. Numa rua da cidade. Numa rua em que a velocidade é 60. Então, estou andando a 150 numa rua que é 60. Estou bêbado e meu carro não tem freio. Beleza. Aí aqui tem um viaduto, certo? Aqui tem um viaduto. E meu carro está passando aqui debaixo do viaduto. Nessa velocidade toda. Aqui estou em câmera lenta, tá? Mas você está vindo bem rápido. Tá aqui. Passando debaixo do viaduto. De repente, na hora que ele está passando aqui debaixo do viaduto, alguém que estava tentando suicidar, com tentativa de suicídio, pula do carro. Pula aqui do viaduto e cai em cima do meu carro. E eu atropelo essa pessoa. Pá! Essa pessoa morre. Então, vamos lá. Tinha uma conduta voluntária minha? Tinha. Estou correndo feito louco, a 150 km por hora, e estou metendo 12 aqui, estou na tora. Então, há uma conduta voluntária, não há dúvida. Há uma violação de um dever objetivo de cuidado? Poxa, correndo a 150 km por hora, estou sendo imprudente. Sem freio, estou sendo omisso. Então, evidentemente, bêbado, né? Também imprudente. Então, evidentemente que há uma violação de um dever objetivo de cuidado, né? Aí vem a pergunta. Da minha conduta, aconteceu um resultado naturalístico? Sim. Passei debaixo de um viaduto e atropelei alguém. Houve um resultado naturalístico. Não tenho dúvida também disso. Resultado naturalístico. Bacana. Tem um nexo de causalidade? Tem. Eu estava correndo a 150 km por hora, minha conduta. Atropelei alguém. Não há dúvida. Tem um nexo de causalidade com o resultado e a conduta. Então, da minha conduta e daquele resultado, há um nexo causal. Por quê? Porque se eu não tivesse passado ali naquele momento, aquela pessoa não teria sido atropelada. Então, com certeza, há um nexo de causalidade, sim. A atipicidade? Sim, a atipicidade, porque existe crime culposo no trânsito, homicídio culposo, lesão corporal culposa, tranquilo, existe sim, tranquilo, existe.
E aqui a gente poderia até falar de doloso, às vezes, na situação e tal, de dolo eventual. Mas não é o caso de dolo eventual, e agora eu explico por quê. Mas, evidentemente que sim, que tem previsão de crime culposo, homicídio culposo no trânsito e tal, tranquilo. Há sim previsão. Então tem tipicidade. Agora, tem previsibilidade, ou seja, esse fato meu aqui era previsível? Opa, era previsível. Como assim, professor? Agora aqui é onde que vai gerar uma interrogação. Vamos pensar comigo. Pensem comigo. E aqui é onde que os advogados conseguem, às vezes, bons resultados aqui, tá? Era previsível? Tá, vamos lá. Quando você está andando debaixo de um viaduto, você olha para cima para ver se alguém vai pular no seu carro? A resposta sua é não. Diferente de quando você está andando na rua com o carro e vê uma bola pingando. Quando você está andando na rua com o carro e vê uma bola pingando, o que vem na sua cabeça? Atrás daquela bola vem uma criança correndo. É previsível. Isso é previsível. Agora, ao dirigir o carro a 150 km por hora, não é previsível que alguém pule no seu carro, no bar do viaduto. Então, se não é previsível, não temos crime culposo, porque não é previsível. Certo? Então, eu dei um exemplo bem maluco para vocês entenderem o que é. Um exemplo na prática aconteceu. O caso do filho do Eike Batista, o Thor Batista. Ele estava atropelou estava correndo um carro dele muito a velocidade assim exorbitante, uma velocidade exorbitante, e aí ele atropelou um ciclista que estava andando numa rodovia X. O que os advogados deles alegaram, do Thor? Alegou que naquela via aonde ele estava andando, não era previsível que teria um ciclista andando naquela via. Era uma rodovia de alta velocidade. Então, por máximo que o filho do Thor, ou filho do Eike, o Thor, estava em alta velocidade, estava correndo para ele parar e tal, por máximo disso tudo, não havia então, assim, não havia previsibilidade que naquela rodovia tivesse alguém andando de bicicleta. Então, essa tese conseguiu convencer o juiz, né? E aí foi absolvido. Então, não houve crime culposo nesse sentido. Então, pegando esse gancho, vamos dar um exemplo assim, meio esdrúxulo também aqui na área do direito médico. Vamos imaginar que foi feita uma cirurgia, tá, tudo certinho, tomou todos os cuidados, beleza? De repente, cai um meteorito lá na sala de cirurgia, pá, no hospital, e rebenta tudo, e falta ar, o paciente lá, água máquina e tal, o paciente morreu. Opa, peraí. Quando se constrói um hospital, põe lá uma blindagem para o meteoro bater, um meteorito. Não, ninguém faz isso. Não é previsível que isso aconteça. Entendeu? Então, nesse gancho do que é previsível ou não, às vezes você consegue absolvições. E as pessoas olham para isso com espanto. Nossa, mas isso aqui, corrupção, o advogado, não sei o quê, o juiz padrão, não sei o quê. E vai dando vários adjetivos. Mas o judiciário vai trabalhar com o quê? Aqui não estou defendendo o judiciário, tá, pessoal? Deixando bem claro, não estou defendendo. Mas o judiciário vai trabalhar com parte jurídica, elementos jurídicos. Ele não vai inventar algo para agradar a população, tá? Claro que às vezes eles trabalham com pressão, sim, mas não estão falando que quando ele vai olhar para os elementos, ele vai olhar para os elementos que tem, se é previsível ou não, em casos como esse que eu estou trazendo para
para vocês. Então aí, se falta previsibilidade, temos então o crime culposo. Aliás, não temos o crime culposo, se falta a previsibilidade. Beleza? Então existe a culpa inconsciente, que é o geralzão, e existe também a culpa consciente. A culpa inconsciente e a culpa consciente. O que é a culpa inconsciente? É essa que nós estamos trabalhando aqui. A normal aqui, que a gente falou todos os exemplos aqui. Agora, o que é a culpa consciente? O que é a culpa consciente? A culpa consciente, em vez dela ter previsibilidade, que é, lembra da escala que eu falei para vocês? Tem previsão aqui e tem previsibilidade aqui atrás, um pouquinho. Em vez dela ter previsibilidade, ela tem previsão, que é um pouquinho a mais. Previsão é algo, é um plus. Previsão você tá conseguindo enxergar, você está vendo o que está acontecendo. A previsibilidade não. É previsível, mas você não viu. É previsível, ou seja, uma pessoa em sã consciência ali nos juízos normais teria visto, mas você, por algumas circunstâncias que você não observou alguma coisa, você não viu. Beleza? Mas na previsão, ou seja, na culpa consciente, a pessoa prevê, ela vê. Ela vê que tem, ela vê a possibilidade. Certo? Ela vê, mas ela acredita que o resultado não vai acontecer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meio doido aqui, que, na verdade, esse exemplo acaba que vai virar dolo eventual. No início, quando a gente está falando sobre crime culposo e doloso, eu falei para vocês que existe uma semelhança entre o crime doloso, ou entre o dolo eventual e a culpa consciente. Falei no início aqui, que eu ia tratar um pouco sobre o dolo eventual. Tanto o dolo eventual quanto a culpa consciente, os dois, há previsão do resultado. A pessoa prevê o resultado, normal, ela prevê o resultado. Mas, no dolo eventual, a pessoa não se importa com o resultado. Já na culpa consciente, o agente, ele importa com o resultado. Então, por exemplo, eu pego meu carro aqui e falo assim, vou tirar um fino daquela pessoa ali na rua. Que eu tirar um fino é passar bem pertinho assim, bem pertinho, para assustar aquela pessoa. Aí, eu tô na minha cabeça, se for dolo eventual, ele pode morrer. Mas eu bato aqui meio forte, ele pode morrer. Mas se morrer, estou um pouco me lixando. Na culpa consciente, eu também percebo. Aí pode morrer. Eu posso passar aqui rapidão e pá, vai morrer. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. De jeito nenhum. De jeito nenhum que isso vai acontecer. Então essa é a diferença. Nesse caso que eu estou dizendo aqui, evidentemente que os juízes vão tentar colocar para o dolo eventual. Até nos casos de pessoas que estão embriagadas e matam alguém no trânsito, acontece algo nesse sentido, os tribunais têm entendido que é dolo eventual. Então aquela pessoa vai responder por crime de homicídio doloso, por crime de lesão corporal dolosa, e não por crime culposo. Beleza? Agora, vamos lá. Um exemplo. Alguns vão se recordar do caso do índio Galdino. Não sei se vocês se recordam disso aí. O índio Galdino é um índio da tribo Pataxó, que estava lá em Brasília, num ponto de ônibus, dormindo lá, com a cobertinha dele, estava uma época de frio, e madrugadas, né? E um grupo de estudantes, de adolescentes, jovens, né? Já não era nem adolescentes, não. Resolveram botar fogo na coberta do índio, né? Segundo eles, para dar um susto no índio. E matou o índio Galdino. O que a defesa falou? A defesa falou que aquilo era culpa consciente, tentando levar o crime para um crime culposo. Por quê? Porque eles não queriam aquele resultado. Eles não acreditavam, estavam só colocando fogo na coberta. Acreditava que ia matar o índio.
Mas a justiça entendeu que não, era dolo eventual. Eles preveram e assumiram o risco. E assim, por que a justiça entendeu isso? Porque aqui a gente está falando de elemento subjetivo, que está dentro da cabeça da pessoa. Mas a gente tem que tentar pegar o que está na cabeça da pessoa, que não tem como ter uma certeza, e trazer para o mundo real. Poxa, alguém que põe fogo na coberta da pessoa, está esperando só dar um susto na pessoa, despejou um litro de álcool no cara, quer só dar um sustinho nele? Poxa, claro que não. Coberta fina, evidentemente que ela vai pegar fogo na pessoa. Se fosse uma coberta grossa, aquelas bem grossona mesmo, poderia até, às vezes, pensar que ia pegar um foguinho ali, o cara ia assustar, mas mesmo assim, é uma brincadeira de muito mau gosto, né? Então, evidentemente, a justiça foi por esse lado, e é esse lado que costuma ir, né? E assim, isso às vezes vai trazer também situações para, exemplos para o ramo do direito penal médico, situações que acontecem ali alguns casos que vão acontecer. Então, por exemplo, a pessoa que, sei lá, vamos colocar esse paciente ali, tirar ele dali, vamos pôr o outro que vai ter mais chance e tal, e não sei o quê. Então, e aí, naquela situação ali, mas ele pode morrer. Mas não vai morrer não e tal. Não, se morrer não importa. Tá percebendo que isso pode gerar situações nesse sentido? Então, são situações que vão acontecer na prática. E vocês que trabalham nessa área têm que ter essa mente para entender o que vem a ser o crime e tudo mais, para saber como lidar, saber como se comportar, tá certo? Então, dito essa parte aqui, vencemos essa parte que era a parte mais, vamos dizer assim, complicada da nossa aula. Professor, eu tenho que saber esses nomes que o senhor falou? Não. Vocês, assim, não vão, a não ser que vocês estão fazendo concurso e tal, mas caso não estejam fazendo concurso, porque às vezes algum concurso que cai direito penal e tem ligação com a saúde, não sei se tem algo nesse sentido, mas se não estão fazendo, não precisa saber esses nomes aqui. Isso aqui é nomes que a gente sabe porque eu trabalho na área e a gente dá aula nisso e tal, então não tem o porquê que eu sei. Mas para vocês que não são da área, o que interessa é entender o que eu estou explicando de exemplos aqui. Por isso que eu trabalho com muitos exemplos aqui, tá bom? E agora a gente vai falar dos crimes na prática. Bem basicão também, alguns crimes aqui que a gente visualiza que pode acontecer alguma intercorrência aí, tá bom? Tá nos quadrinhos aqui, só para explicar, não sei se está aparecendo mal para vocês, mas assim, esse parágrafo único aqui, ele está ligado ao artigo 147, tá? Do ameaça, tá bom? Não está ligado ao 138, 139, 140. Então, calúnia, difamação e injúria. Vou tomar uma água aqui. Não reparem a minha garrafa aqui, que não é uma garrafa muito bonita, mas vamos lá. Calúnia, difamação e injúria. Às vezes as pessoas não entendem isso aqui e falam no bojo. Não, fulano caluniou, injuriou e difamou, né? Então, traz tudo numa pancada só. Quais são as diferenças de calúnia, difamação e injúria? Vou explicar bem sutilmente aqui o que vem a ser um, o que vem a ser outro, né? E as diferenças. Tá. Calúnia. Você está falando fatos criminosos de alguém. E claro que eu vou dar exemplo disso aqui no âmbito de vocês também, tá? Calúnia, você está falando um fato criminoso de alguém. Como assim, professor? Fato criminoso de alguém. Vamos lá. Nós temos o crime de furto. O crime de furto, ele traz um elemento lá do crime. Quais são os elementos? Lá vai falar. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, o artigo 155, que é o crime de furto, traz esse texto lá na sua redação. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ponto. Artigo 155.
Se eu falo assim, o fulano subtraiu do Beltrano um celular para ele. Espera aí. O fulano subtraiu o celular. Celular, coisa alheia móvel. Subtraiu a coisa alheia móvel do Beltrano para ele. O que é isso? O que eu estou falando do fulano? Estou falando que o fulano cometeu um crime de furto. Tá? Se aquilo lá que estou falando não aconteceu, né? E estou falando aquilo lá para prejudicar aquela pessoa, esse fato que eu estou imputando ao fulano é calúnia. Então, calúnia, você está imputando um fato criminoso a alguém. Veja bem, eu não estou falando que o fulano é ladrão. Não estou falando isso, tá? Presta atenção. Estou falando que o fulano subtraiu para si coisa alheia móvel. Entenderam? Beleza? E a difamação? A difamação também é fato. A difamação também é fato. Só que é um fato que não é criminoso. Então, por exemplo, o fulano vive às custas da família dele, não faz nada. Oh, meu Deus, ele vive às custas e tal. Estou falando que o fulano é um folgado. Mas eu não estou falando, chamando ele de vagabundo, de folgado. Não, só estou falando que ele é um folgado. Beleza? Ou outro exemplo, a fulana, ela vive saindo com um monte de pessoas e tudo mais, relacionando sexualmente com várias pessoas e tal. Estou falando que a fulana tem uma vida promíscua, sexualmente. Mas eu não estou falando que ela é prostituta ou que ela é piranha ou algo nesse sentido. Tá bom? Agora, na injúria, eu dou nome aos bois. Vamos dizer assim. Aqui em linguagem tem essa expressão, dar nome aos bois. Na injúria, eu dou nome aos bois. O que é isso? Na injúria, eu estou falando, fulano é ladrão. O fulano é um vagabundo. O fulano, a fulana, é uma prostituta. A fulana é isso, aquilo. Então, estou dando nome aos bois. Beleza? Então, na calúnia, eu falo um fato que alguém está praticando, que aquele fato é definido como crime. Na difamação, eu falo um fato, também é fato, mas não é fato criminoso, é um fato que não se trata de crime. Beleza? Mas na injúria, eu dou nome aos bois. Vou falar, fulano é ladrão, fulano fulano é puta, o Beltrano é um folgado, é um prostituto, é isso, aquilo, é um traficante. Estou falando os nomes deles. Beleza? Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Às vezes, vamos imaginar um enfermeiro está lá com um paciente que às vezes é mal educado, né? Fica resmungando e tudo mais, e o cara fala assim, enfermeiro ou enfermeira, tá? Fala assim para ele, rapaz, seu vagabundo e tal, cometendo uma injúria. Ou fala assim, tô vendo aqui que está subtraindo as coisas aqui do hospital, né? Eu vi que você subtraiu um remédio ali do Beltrano e tal. Calúnia. Ou fala assim, fulana fica com todo mundo aqui. Já ficou com o médico tal, com o enfermeiro tal, com o recepcionista e tal. Estou difamando. Perceba? Então, isso pode acontecer no ambiente. E acontece muitas vezes, tá? Mas o paciente chega lá num estado grave, a família chega pressionando o médico e tal, e tal, e tal. Ele, num ímpeto de fúria lá, o médico xinga todo mundo. Dependendo do que ele vier a falar, cria vergonha na sua cara, não sei o que e tal, sua vagabunda e tal, injúria. A mulher tá grávida lá, né, tá na hora do parto lá, chorando, gritando, e o médico pega e fala assim, na hora do bem bom lá, hein, tava tudo bem, né, agora tá aqui, na hora de ficar lá, tendo relações com todo mundo e tal, não sei o que, não pensou, né? Tava só curtindo, agora tá aqui, gritando, enchendo o nosso saco e tal. Difamação. Então perceba
que pode acontecer isso aqui no ambiente de trabalho de vocês, normal. O que a pessoa tem que ter? Filtro do que pensa, certo? Filtro do que pensa para o que fala, tá? Tem que ter esse filtro aí. E se não tiver esse filtro, vai cometendo um monte de crime. Ameaça. Esse parágrafo 1 que está aí tem ligação com ameaça, tá? E assim, esse parágrafo, não vou entrar nele no mérito, aqui a questão de procedimento criminal, então não interessa para vocês, só estava junto e foi. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, né? A causar-lhe mal injusto e grave. Então perceba, se o médico fala assim, ó, se você não tomar cuidado, eu vou ter que dar uma injeção em você, que vai ser uma injeção perigosa aí, vai doer. Poxa, isso, uma injeção que vai para curar a pessoa, isso é um mal injusto e grave? Não. Então não tem ameaça. Vamos imaginar que alguém vai lá e faz uma ocorrência. O médico me ameaçou, dá uma injeção em mim. Tá, mas o que ele falou não está certo? Tá. Se realmente você não tomar cuidado, você tem que tomar injeção mesmo. Tem que tomar aquele remédio e tal. Normal. Não tem ameaça. Agora, se tem uma coisa injusta, né, uma causar de mal injusto, ou seja, algo que não é justo, aí sim cometeria ameaça. Ó, cala sua boca aí, certo? Cala sua boca, senão eu não vou te atender. Fica quieto aí, senão eu não vou te atender. Certo? Vou te atender que você morre aí, não tô nem aí. Isso é ameaça. Pode acontecer? Claro. Por isso que temos que ter os filtros. E hoje em dia, nesse mundo virtual, onde todo mundo tem um celular, todo mundo é um repórter, né? Hoje em dia. Pode acontecer perfeitamente. Beleza? Constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, a pessoa constrange alguém a fazer alguma coisa que a lei não permite. Então, constrange a pessoa a ficar internado num lugar X ou Y lá e tal, mediante amarrado lá e tal. Mas, professor, tem alguns casos que tem que amarrar. Vamos imaginar que é um caso que não tenha que amarrar. Vamos imaginar que é um caso que não tem que amarrar. Então, pega lá, amarra a pessoa fica lá amarrada lá e tal. Opa, isso é uma violência, né? Ou ameaça, fala assim, ó, se você não quer estar, eu vou dar essa injeção aqui, você vai dar um sossega-leão de você, viu? Vai só acordar daqui 3 dias. Opa, também é um constrangimento ilegal, né? Então está constrangendo a pessoa aquela situação. Ou a capacidade de resistência, dá uma anestesia lá, não avisa para a pessoa que ia dar anestesia, não explica, né? A pessoa fica lá chapadona e tal, não vê o que está acontecendo, de repente acorda, não era cirurgia no pé direito, era no pé esquerdo. Poxa, peraí. Então, há algo nesse sentido. Constrangimento ilegal. Ou seja, você tirou a resistência daquela pessoa por um meio, por um anestésico, algo nesse sentido. Então, quando você faz isso para obrigar aquela pessoa a fazer algo que a lei não está determinando, você está causando um constrangimento legal. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Aqui veio de novo a ameaça, que eu já falei lá atrás, foi repetido aqui. Caso de estupro. Caso de estupro. Vamos lá. Antigamente tinha uma... Vamos ler o tipo e eu vou explicar. Porque a gente lê o tipo e a gente não entende também. Né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Tá. Vamos lá. Aqui nós temos alguns elementos. Violência ou grave ameaça. Tá. Conjunção carnal. Antes, nós tínhamos o artigo 213, que era o estupro, e tínhamos a conjunção carnal, que era a conjunção carnal, e tinha
outros atos libidinosos, que era o artigo 214, tá? Que era outros atos libidinosos, que era o artigo 214. Depois de 2009, ou 2009, a lei de 2015, que alterou essa redação, foi revogado o 214, e essa figura de ato libidinoso migrou para o crime de estupro. Então, antes, o homem, por exemplo, não poderia ser estuprado antes dessa lei. Assim, veja bem, estuprado juridicamente dentro do nosso direito penal, tá? Não estou falando que, às vezes, legalmente, as pessoas, o fulano foi estuprado, tá? Mas, depois disso, o homem passou a também ser sujeito a ser estuprado, ou seja, a figurar no polo passivo de um crime de estupro, beleza? Então, assim, isso pode acontecer? Pode, né? Pode acontecer. E, assim, às vezes, a pessoa tá lá e o médico, sei lá, ameaça ele, ameaça, não sei o que e tal. Isso pode acontecer. Mas, na prática, realmente não é isso que vai acontecer. Na prática, vai acontecer é o 215, tá? Pessoal, quando eu falo aqui que o médico ameaça e tal, como o nosso curso é para a área de saúde, estou dando exemplos que podem acontecer, tá? E claro que eu sei que vocês vão estar falando assim, professor, e aquele caso da pessoa que está em coma, ou aquele caso da pessoa que está com anestesia? Teve um caso recente aí do médico lá no Rio Grande do Sul, aquele médico Abdermaci, algo nesse sentido, da fertilização. E esses casos, professor? Lá não é violência ou grave ameaça. Esses casos é um outro artigo. Agora eu vou explicar para vocês. Tá, mas vamos aqui para o 215. O 215 vai trazer o crime no caso de enganar a pessoa. Então, seria tipo um estelionato, a gente costuma chamar esse crime de estelionato sexual. Então, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, ou meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, imagina lá um procedimento, né? E a mulher está achando que está tudo certo, e o médico fala assim, olha, eu vou fazer um negócio aqui com você e tal. E o médico está com algum ato libidinoso ali, tá em vez de estar colocando o dedo, está colocando o pênis, sei lá, algo nesse sentido. Ou está passando a mão nela ali com desejo, com libido e tal, masturbando e tudo mais, mas veja bem, ele está passando a mão nela ali, está fazendo algo nesse sentido. Então, isso é o artigo 215. Não é estupro, é a figura de violação sexual mediante fraude, que a gente costuma chamar de estelionato sexual, beleza? Então, isso também pode acontecer. Eu estou falando médico, mas pode ser enfermeiro, pode ser médico, pode ser qualquer um, tá? Isso pode ser praticado lá. Vamos prosseguir aqui. Importunação sexual, que é o artigo 215-A. Esse crime aqui era um crime que ele começou a acontecer por causa daquelas figuras de encoxar, que eles falam, o fulano está encoxando o outro, está no ônibus, no metrô, não sei o quê. Começou a acontecer vários casos e tal. Então surgiu esse crime. Não é que surgiu esse crime, tinha uma contravenção penal, que era importunação sexual, importunação ofensiva ao pudor, que era lá no contravenção penal, a pena muito baixa. Então, depois de várias pressões populares e tal, formou esse artigo. Então, por exemplo, aqui não tem anuência, né? Aqui não tem anuência. Então, lá na figura da violação sexual mediante fraude, tem anuência. A mulher anuiu, não, pode, senta aqui, ela anuiu, sentou, deixou o médico passar a mão aqui e tal. Aqui ela não está sabendo o que está acontecendo. O enfermeiro está lá, a mulher está lá numa posição X e está se masturbando. Importunação sexual.
Tá lá na hora do parto, todo mundo tá lá olhando, vendo a situação, uma situação de libido, masturbando, sei lá, alguma coisa, batendo uma foto e tal. Importunação sexual, entendeu? Aqui eu não coloquei aqui o caso que eu falei para vocês, quando a pessoa está em coma e tal. Quando a pessoa está em coma ou ela está anestesiada e o médico ou o enfermeiro, alguém pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso naquela pessoa, naquela situação que ela não pode oferecer resistência, isso é a figura do artigo 216 ou 217A, tá? Então, é estupro de vulnerável. A figura chama estupro de vulnerável. Não coloquei aqui, mas também assim, não vem ao caso, a pena é até um pouco maior do que o estupro normal, mas é o estupro de vulnerável. Então, acontece até mais do que o estupro. Né? O estupro, acho que então, não é tantos casos, mas o estupro de vulnerável, sim. Né? Então, a gente tem casos aí de mulheres que estão em coma e de repente estão grávidas. Né? Então, acontece muito. Várias denúncias de várias pessoas que praticaram isso aí. Então, nesses casos, a pena é até mais alta. E é uma situação muito grave. Né? A pessoa está lá, não pode oferecer resistência nenhuma. Está lá em coma, está lá anestesiado e a pessoa vem e pratica ali a conjunção carnal ou ato libidinoso. Né? Então, esses casos são estupro de vulnerável. Professor, mas o que é ato libidinoso? Gente, ato libidinoso pode ser desde uma masturbação, a passar uma mão, algo que tenha libido, né? Mas ele está se aproveitando da situação da pessoa que está naquela situação que não pode oferecer resistência. Tá bom? Então, perceba que existem esses elementos de diferenciação, tá? Professor, eu não entendi muita coisa, assim, eu não sei diferenciar. Gente, não é fácil diferenciar. Eu diferencio porque eu trabalho na prática, eu sei como é que funciona e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam são as condutas. Creio eu que ninguém vai praticar isso aqui, né? Então, se a pessoa tem alguma tendência para isso aqui, procure tratamento, né, para não praticar. Por quê? Porque uma hora ou outra a situação vai ser descoberta, a pessoa vai cair, a situação vai acontecer e tal, e assim, vai ter uma vida deplorável no sistema carcerário, entendeu? Uma vida deplorável. Então, assim, não compensa praticar essas situações, tá bom? Esse artigo 135A, que é aquela situação do cheque calção, né? Exigir cheque calção, nota promissória, qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulário administrativo como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Então, primeira questão aqui é a diferenciação de emergencial para urgente, né? Se for um atendimento urgente, ninguém é obrigado a atender e tal. Não é obrigado. Mas se for um atendimento emergencial, tem que atender. E se a pessoa, às vezes, exige isso aqui, o cara está morrendo, não, peraí, primeiro vamos assinar o formulário aqui. Qual o nome dele completo? Data de nascimento, qual o CPF dele? O cara está morrendo. E a pessoa está lá preenchendo isso aqui. Quem vai cometer esse crime? Quem vai cometer esse crime é a pessoa que trabalha no hospital, lá na recepção e tudo mais. Ou também, né, se aquelas ordens parte também da gerência do administrativo do hospital, também vai cometer, porque eles estão praticando a situação, eles que deixaram essas ordens lá e tal. Então, um crime mais administrativo, mas tem ligação, sim, com a área aí, médica, né, o direito penal médico, tá? Sobre a ação penal, aqui eu só fiz alguns comentários, bem breve, e vou explicar bem brevemente aqui também. Esses aqui são artigos do Código de Processo Penal. Regra geral, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Tá? O que é isso? São crimes em que o promotor que entra com o processo. Então, o Estado vai entrar com o processo. Ações penais penal pública incondicionada. Existe também as ações penais públicas condicionadas. Ou seja, quem vai entrar aqui no processo é o promotor.
Então, por exemplo, o crime de estupro, que eu falei aqui agora, violação sexual mediante fraude, esse crime agora do cheque calção, todos esses crimes são crimes de ação penal pública incondicionada. Independente se a parte quer ou não que entra com o processo, a vítima do estupro, não quero que entre com o processo. O Ministério Público vai entrar com o processo, porque é incondicionada. Agora, por exemplo, o crime de ameaça, que eu falei, também é ação penal pública, só que é uma ação penal pública condicionada. Depende de representação da vítima. Se a vítima falar, não quero continuar com isso aqui, não, o Ministério Público não vai entrar com o processo. Beleza? Mas nós temos crimes de ação penal privada. Nesses crimes, a peça acusatória chama queixa, tá? Então, nos crimes de ação penal pública, tanto condicionada como incondicionada, a peça que dá início ao processo chama denúncia. Já as ações penais privadas, a peça que dá início ao processo chama queixa-crime, tá? Então, professor, aonde vai enquadrar esses casos? Naqueles primeiros crimes que eu falei. Calúnia, injúria e difamação. São crimes que, regra geral, são crimes de ação penal privada. E vai dar entrada com a peça que chama queixa-crime. Então, quando a pessoa fala, assim... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que seria a mesma coisa quando... Eu sei que pode ter outros, que a gente não conhece. Nós, leigos, a gente fala assim, o fulano vai medir a pressão, né? Quando vai medir a pressão. Quanto que você mediu sua pressão, deu quanto? Eu sei que o certo de falar é auferir, o fulano aferiu a pressão e tal. Mas, geralmente, as pessoas falam medir, a pessoa leiga vai falar isso, né? E... No direito penal, é muito comum a pessoa falar isso também. O fulano tirou a queixa, o fulano deu a queixa. Não. O fulano foi na delegacia, ele fez uma ocorrência, ele representou, ele fez qualquer coisa, menos ele deu queixa ou tirou a queixa, isso não existe. Tá? Então, quem entra com a queixa é o advogado, é a peça que instaura, é a peça que a gente chama peça vestibular, a peça inicial do processo criminal. Chama-se queixa-crime, tá? Então, quando a pessoa, o popular, fala assim, o fulano tirou a queixa, ou voltou com a queixa, sei lá, ou deu a queixa, isso, na verdade, é o quê? Que ele representou, né? Que ele fez uma ocorrência, ou que ele retratou a sua representação, mas não tem nada a ver com essa queixa aqui, beleza? Então, dito isso, nós finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Espero que tenha atendido a todos aí. Um abraço e até mais.